O Novíssimo Testamento, ou Deus Existe e Mora na Bélgica, de 2015. Deus existe e mora na Bélgica, e o início do filme é o início de tudo, mesmo. Nessa comédia assistimos à criação do mundo sob um ponto de vista bastante peculiar. O mundo começou já supermoderno, e Deus criou primeiro os bichos, que ocupavam todos os espaços, até mesmo os cinemas e os supermercados. Mas eles não sabiam o que fazer com tudo aquilo. Então Deus ficou entediado porque a sua criação era sua única distração e resolveu criar algo que fosse semelhante a ele. E começou a bagunça. Depois que tudo já havia sido inventado, Deus se manteve ocupado criando e executando regras para suas criaturas seguirem e se derem muito mal. Criou, por exemplo, a lei da fila mais longa. A sua fila sempre será mais longa e lenta. A quantidade de sono nunca será o suficiente. Criações dele. Deus vive encastelado em um apartamento em um, digamos, céu da Bélgica com sua esposa, a deusa, e sua filha, Ea. Eles nunca colocaram os pés na terra, Deus nunca andou entre as suas criaturas, e sobre o filho JC, um jovem rebelde que lhe virou as costas e acabou sendo morto, não se fala. E é representado por uma estátua diminuta, através da qual a sua mãe e sua irmã se comunicam com ele. A deusa só sabe ser dona de casa, silenciosa e obediente. Foi completamente tolhida do seu direito de se expressar, e não parece ser plenamente consciente dos poderes que tem. Ea, uma menina de 10 anos, não aguenta mais o convívio com o pai, e decide se vingar dos maus tratos que sofre e fugir. Qual é a vingança? Ea resolve enviar para todos os seres humanos pelo celular uma mensagem informando quantos dias lhes restam de vida. Dessa forma, como o mistério do tempo de vida já foi quebrado, Deus não faz sentido, se tornou irrelevante. E o ser humano ganhou a liberdade para fazer o que bem entender da vida, afinal, não haverá salvação ou castigos. Ea se deu uma missão. Ao chegar à Terra, reunirá 6 apóstolos novos para chegar ao número final de 18, para agradar a sua mãe e seu irmão. Os motivos desse número estão no filme, mas não são surpreendentes. Mas antes, ela trava o computador do pai, sua ferramenta de criação, e se vai do apartamento, por um meio absolutamente inusitado. Lá embaixo, ao receber as mensagens, a humanidade toma um outro rumo. As lutas cessam, há os que desistem da vida burocrática e vão aproveitar o tempo de vida que resta, há os que se desesperam porque a vida é muito ruim e viverão muito ainda. Vimos aquele cuja existência todos ignoravam e viram um popstar simplesmente por ser a pessoa com maior tempo de vida pela frente. Um outro que passa a publicar vídeos na internet desafiando a morte pois sabe que ela não virá. Há de tudo. Como Deus encara tudo isso? Ele fica absolutamente furioso e sai no encalço de Ea, deixando a deusa sozinha com sua parafernália tecnológica e fria, que é basicamente um computador que está travado e um arquivo a perder de vista com todos os dados de todas as criaturas terrenas. Ao chegar à Terra, Deus não tem nenhum poder, e vemos o impacto de sua arrogância entre os homens comuns. Problemas à vista. Ea, por sua vez, tem pequenos poderes e começa a interagir com seus futuros apóstolos. Pessoas ordinárias, cheias de incertezas ou mesmo crimes em seus históricos. Como ela nunca foi ensinada a ler e escrever, elege como seu escriba um andarilho, que curiosamente é a única pessoa na Terra que não tem um celular, e portanto nenhuma preocupação com as mudanças que estão em curso. Ele registrará o Novíssimo Testamento, um testamento em que essas 6 pessoas, sem nada de especial, falarão sobre elas mesmas. Na verdade, elas não têm muito a dizer e narram filosofias baratas, como assume a própria Aurélie,
a apóstola sem braço. E essa é a sugestão do autor-diretor. O ser humano não é muito mais do que isso. Ele traz uma visão cínica sobre a humanidade e sobre a sua relação com dogmas religiosos de criação e de sentido da vida. O experiente diretor belga Jacob van Dormael traz as mulheres para o centro de um roteiro que trata de um assunto dominado por homens, a religião. Ele diz que não tinha intenção de se indispor com instituições religiosas, apenas contar uma história que, para quem não é religioso, não passa de um conto de fadas, sobre uma menina que quis fugir de uma prisão familiar e ir conhecer o mundo e os seres que habitavam nele. Jaco não propõe grandes discussões ou pensamentos profundos. Vai pincelando aqui e ali momentos em que cabe a divagação sobre como seria se praticássemos mais as nossas capacidades de escolha. E se o mundo tivesse sido de fato criado por uma entidade sobrenatural e fosse possível destituí-la e reiniciar? A estética do filme é muito marcante, e eu não estou falando de fotografia. Os personagens fazem descrições visuais das sensações, por exemplo, a sensação de uma risada marcante, ou uma fala mais rude. Descrições que, ao meu ver, são importantes porque Ea não tem noção das emoções humanas. Ela sequer tem o dom do choro, então ela precisa que tudo seja descrito visualmente. Ainda no campo estético, Ea presenteia seus escolhidos com sonhos vívidos que são como redenções para suas culpas e tristezas. São cenas efêmeras, singelas, mas muito bonitas e poéticas. Ea também ouve a música vinda dos corações dos apóstolos, que são a expressão da personalidade de cada um. A trilha sonora é o primeiro trabalho para cinema da compositora belga Anne Pierlet. Está presente o tempo todo e é perfeita na tradução dos humores das cenas principais. Foi encomendada para ser contrastante com o score de músicas clássicas e já conhecidas, que são basicamente barrocas ou operísticas. A música de Pierlet consegue ser tanto profundamente melancólica, assim como bastante juvenil e energética. É uma trilha que funciona muito bem no filme e fora dele como música ambiente, e é capaz de evocar toda a trajetória da história. É nostálgica, vibrante e de vez em quando traz os ares infantis da protagonista. O Novíssimo Testamento, uma produção do cinema belga que não é muito distribuído por aqui, é poético sem ser profundo e não precisa ser. É bonito, é inspirador, é engraçado. Se você ainda não o conheceu, procure, ele está por aí. Um bom filme para você!